Olá, Muito, maquinzistas. Olá, maquinzistas, sejam todos e todas muito bem-vindos à quarta Semana Internacional Mackenzie, uma semana de eventos recheada de oportunidades para você potencializar as suas chances de internacionalizar a sua carreira através dos programas que oferecemos aqui na COI, no Escritório Internacional. Antes de passar o bastão aí para Simone, a nossa convidada especial de hoje, lá do Consulado Irlandês, eu gostaria de passar alguns recados para que você possa ter uma melhor experiência durante essa sessão e as próximas que você possa vir também participar. Esta sessão está sendo gravada e você terá acesso à gravação através do nosso canal no YouTube, da COI, COI.Mackenzie. Também convido a todos e todas presentes a seguir a gente nas redes sociais, em especial ali no Instagram, COI.Mackenzie, onde estamos constantemente postando informações sobre todos os programas que a gente oferece, mas também links de acesso e as informações mais interessantes para você buscar essas oportunidades no exterior, em especial na Semana Internacional. Nós estamos no terceiro dia da Semana Internacional e gostaria aí de contar com a presença e a participação de todos vocês. Sobre esta sessão de agora, das 11 horas do dia 21 de agosto, ela é específica sobre a Irlanda, então a Simone, que é a nossa convidada especial de hoje, a Simone Hitt, vai falar um pouquinho sobre as oportunidades que existem na Irlanda, em especial para quem busca fazer um programa de pós-graduação no exterior. Então, quais são as áreas que estão em demanda no país, quais são as oportunidades existentes para os estudantes e também quais caminhos trilhar para que você possa tirar esse sonho do intercâmbio, tirar esse sonho de fazer uma pós-graduação ou um curso no exterior e depois continuar no país com visto de trabalho. Ela vai falar mais informações para vocês. Um recado final antes de passar o bastão para Simone: nós vamos disponibilizar aqui no chat um formulário de participação para que você possa preencher e também avaliar como foi essa experiência aqui conosco agora. E, posteriormente, na próxima semana, daremos início na confecção dos certificados. Temos recebido alguns e-mails de alguns alunos que já têm interesse de receber de imediato esse certificado, mas o certificado ele não é automático. Nossa equipe vai parar ali alguns dias para redigir cada um desses certificados, então demanda um tempo. Então, peço paciência para cada um de vocês. E lembrando também que a participação de vocês durante essa sessão é muito importante. Então, convido a todos e todas a enviar suas dúvidas, perguntas, sugestões ali no Q&A, Questions and Answers. Simone, seja muito bem-vinda, é um imenso prazer ter você aqui conosco e estou por aqui qualquer dúvida em intercorrência durante a sessão. eu que agradeço, Flávio, muito obrigada pelo convite. É uma honra, como ex-maquenzista, a gente sempre fala, né? Uma vez maquenzista, sempre maquenzista. A minha formação é em Direito, né? Eu fiz Direito aí no Mackenzie, foi uma experiência realmente maravilhosa. Sinto muitas saudades aí do campus. Não frequentava muito o McPhail, mas, assim, as lembranças são as melhores possíveis. Que legal. Inclusive, já de antemão, como você já mencionou, eu ia mencionar sobre isso no final. Como você já começou falando que é maquinzista, não é nem ex, já pertence. Então, eu gostaria de que você passar, como a grande maioria dos estudantes que vão ou participar da sessão online aqui conosco agora, ou acessar a gravação, a grande maioria são estudantes de graduação que de repente ali está sonhando com essa oportunidade de trilhar um caminho internacional. E você, como uma egressa, né, alumni aqui, estudou conosco aqui na UPM, como é que você foi parar nesse meio internacional, da educação internacional? A gente conhece há muitos anos do mercado de educação internacional, mas como é que você foi parar aí no consulado da Irlanda, né? De repente, para esse aluno conseguir também se visualizar e ter uma referência como uma alumni participando conosco Legal. aqui novamente. Eu conto sim, será um prazer. Então, em primeiro lugar, agradecer muito ao convite aí do Flávio, né, que recentemente se juntou aí ao Mackenzie, ao Escritório Internacional.
que vem, né, tem, assim, progredido e feito muitas coisas nessa área, então queria realmente parabenizá-lo. No meu caso, então, eu me formei em Direito, né, pelo Mackenzie, como eu falei, eu advoguei uns 2 anos, e depois eu fiz uma pós em Negócios Internacionais, o meu perfil era mais para negócios, para business. E nessa época eu recebi um convite para me juntar à missão diplomática britânica, onde eu trabalhei por 19 anos com os britânicos, sempre na área de trade and investment. Então, para os graduados que estão aqui nos ouvindo, que tem esse sonho, né, de trabalhar em meios internacionais, mesmo sem sair do Brasil, enfim, é possível também. E aí eu recebi essa oportunidade, eu sempre trabalhei muito ligado ao setor de educação, e aí quando eu saí, eu fiquei focada nessa área de intercâmbio, né, trabalhei em outros países como Alemanha, Suíça, e mais recentemente agora com o governo da Irlanda, onde o foco do meu trabalho, né, eu trabalho no departamento chamado Education in Ireland, que é o logo que está aí nessa apresentação logo acima, e só para, então, iniciar e o pessoal entender. O que é o Education in Ireland? É o órgão do governo da Irlanda que trabalha com educação superior. Então, eu estou falando com a audiência certa e vocês estão falando com a pessoa certa, se vocês estão buscando uma oportunidade, uma experiência na Irlanda. E é como se fosse um British Council, Education SA, que inclusive tem aí, não é? Está aí no campus de vocês do Mackenzie. Então, é o órgão do governo da Irlanda que representa as universidades e a gente promove graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, área de pesquisa também, que é muito forte na Irlanda, né? Com o link da academia com a indústria, né? Academia Industry. Então, hoje eu vou apresentar um pouquinho da Irlanda, porque eu sei que é um destino que ainda é muito desconhecido pelos brasileiros, e vocês não sabem as oportunidades que vocês podem encontrar nesse mercado tão fascinante, nesse país assim que realmente abraça os brasileiros. Então, para a gente iniciar aqui, falando então um pouquinho da Irlanda. A Irlanda, gente, é um país pequenininho, ele é uma ilha de 5 milhões de habitantes. Então, quando nós, né, que estamos, eu fico baseada em São Paulo, quando nós estamos em São Paulo, numa cidade do tamanho de São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes, vocês imaginam morar num país de 5 milhões de habitantes. E por que esse dado é importante? Porque se você mora num país de 5 milhões de habitantes, com certeza os investimentos em educação, em saúde, em moradia, infraestrutura como geral, eles são muito bem divididos. Né? Então, assim, você morando num país de 5 milhões de habitantes, com certeza significa qualidade de vida. Eu tive a oportunidade de visitar a Irlanda faz um mês e pouquinho, e realmente eu pude presenciar e vivenciar realmente, né, tudo isso que eu estou falando, não é realmente só de pesquisa de Google. E hoje a Irlanda, né, é o único país que tem o inglês como língua nativa, porque vocês sabem, com a saída do Reino Unido em 2016 com o Brexit, ele saiu da União Europeia, a Irlanda passou a ser o único país de língua inglesa na União Europeia. E nós, brasileiros, quando procuramos estudar fora, muitos optam por um país de língua inglesa. Então, realmente, vocês vão estar na Europa, num país de língua inglesa, membro da Comunidade Europeia, e por isso, claro, a moeda é o euro. Aí, quando a gente fala de cidades contemporâneas, vocês sabem que Dublin é a capital, né? Muita gente foca em Dublin, mas, assim, são 4 cidades, Dublin, Cork, Limerick e Galway, todas muito próximas. Quando você fala de viagem de trem, a gente está falando de distância de mais ou menos de Dublin, 2 horas e meia no máximo. E são cidades que vêm atraindo muitos estudantes internacionais. Elas foram construídas e preparadas para receber esses estudantes internacionais. Então, assim, Galway, que tem a Universidade de Galway, é assim, é incrível. Você parece que está num conto de fadas. Então, assim, para quem gosta de um ambiente que você vai ter muito contato com a natureza, que você vai integrar a sociedade de uma forma assim completa, porque assim as cidades são pequenas e os irlandeses, como eu falei no início, eles assim recebem muito bem o aluno internacional. Isso foi algo que chamou muito atenção nessa visita, nessa viagem com counselors de escolas, que assim os counselors visitam muitos países, mas eles notaram que na Irlanda
a comunidade abraça os estudantes internacionais. Então, não tem aquela coisa assim, de comunidade brasileira, comunidade chinesa, os alemães, não. Tudo é junto, tudo junto e misturado. Então, assim, é muito bacana como os irlandeses recebem os alunos internacionais. Bom, não preciso falar, né, de como a Irlanda é bonita, realmente tocou muito meu coração, eu fiquei impressionada muito positivamente em relação à Irlanda. Ela é chamada de Ilha Esmeralda, justamente pelo fato da posição geográfica receber muita chuva, então ela é um país muito verde. Por isso que o St. Patrick's, que é comemorado no dia 17 de março, que é o São Patrício, né, que é o protetor da Irlanda, toda a Irlanda é relacionada ao verde, porque é um país muito verde. Essa foto é de um lugar chamado Cliffs of Moher. Então, é possível visitar esses cliffs. Foi filmado aquele filme P.S. I Love You, que eu adoro. E, assim, a Irlanda é cenário de muitos filmes, né? Porque realmente é deslumbrante. Então, quando as pessoas vão para a Irlanda, elas não querem voltar. Não só pela qualidade de vida, não só pela qualidade de educação, pela infraestrutura do país, mas principalmente, né, por ser um país tão bonito. Outra coisa que é bacana a falar da Irlanda, que os pais, principalmente os pais, gostam muito de ouvir, mas também os alunos, claro, né, que vão morar na Irlanda para estudar e trabalhar. É o terceiro país mais seguro depois de Iceland e Denmark. Então, vocês imaginam morar num terceiro país mais seguro? A gente que é do Brasil, que a gente não pode andar com o celular na rua. Então, realmente, gente, assim, a gente se sente livre, a gente se sente com uma paz, parece que o mundo sai dos nossos ombros, porque a gente é livre, né? Então a gente não precisa ficar ali no carro, no farol, ai meu Deus, vão me assaltar, ai, olha aquele lá do lado, tá chegando. Não, isso não existe, gente. Isso não tem preço. Então, realmente, a Irlanda é um país extremamente seguro. Aí as pessoas também perguntam, então, mas tem alguma coisa que tá com xenofobia e tal? Gente, são atitudes e atos pontuais como acontece em qualquer lugar do mundo. Não tem essa coisa, mas não é isso. Recentemente também teve aquele brasileiro que, com o próprio capacete, né, defendeu a professora, salvou as crianças na escola, virou herói, fizeram uma vaquinha virtual gigante para ele, enfim. Tudo é possível, né, gente? O ser humano, né, enfim, não importa onde você está, claro que coisas pontuais podem acontecer, mas a Irlanda é um país extremamente seguro. E quando a gente fala de educação, que é o nosso assunto de hoje, como eu falei no início, né, assim, de extrema qualidade. A maioria das instituições na Irlanda são públicas, né, elas se dividem em pública, privada e centros tecnológicos. Todas, para o aluno internacional, existe um fee, né, um tuition fee que esse aluno tem que pagar. Mas, assim, quando eu falo pública, porque realmente a qualidade é extrema. 99% das instituições da Irlanda são reconhecidas no QS e no Times Higher, que são os rankings internacionais de referência que nós temos do setor de educação internacional. Então, realmente, como eu falei, falta informação para o aluno brasileiro que quer estudar fora, que quer fazer uma pós na Irlanda, porque, assim, é de extrema qualidade. Como eu disse, a maioria é pública, então recebe o investimento do governo, então isso é muito forte na área de pesquisa, o link da academia com a indústria para o aluno já sair empregado, então os níveis de employability, de empregabilidade são muito altos, muito elevados na Irlanda, e como eu disse, assim, as classificações globais, porque todas muito bem ranqueadas no QS e no Times Higher. A Irlanda, ela foi escolhida nesses seis tópicos como o principal país da Europa, onde ele tem esse compromisso de qualidade, né, com realmente áreas específicas. Então, assim, para vocês que estão buscando oportunidades fora, a área de tecnologia é a número 1, né? Vocês sabem que a Irlanda é o Vale do Silício. Ontem até com o Flávio a gente estava num evento focado em tecnologia. Eu mostrei as principais empresas que estão lá, né, em Dublin. Então, todo o conjunto de Meta, Google, Facebook, a Intel com produção de chips, tem um Apple Tower, enfim, assim, todas em Dublin e Cork, principalmente. Né? E por que isso? Porque a Irlanda, o governo irlandês, ele deu alguns incentivos para as empresas para se estabelecerem em termos de impostos, mas mais que isso, como eu falei, a qualidade de vida, o nível dos funcionários, né, do staff, do employees, dos empregados é muito alto de qualificação, e ela tem também um ambiente de startups, de inovação, de criatividade muito forte. Então, as empresas decidiram se estabelecer na Irlanda. Outro segmento, saúde.
Então, quando a gente fala desde um cuidador de idosos até um psicólogo, são áreas muito fortes e reconhecidas na Irlanda. Pessoas que vão trabalhar em laboratórios, biomédicos, assim, falta mão de obra e a qualificação é muito alta também na Irlanda para quem vai estudar. As engenharias também são muito bem vistas e recebidas na Irlanda. Então, ó, tecnologia, saúde, engenharia, né? Então, assim, são setores muito fortes. Área de serviço também, mas não tanto, né? Por exemplo, se eu perguntar a agricultura não é forte na Irlanda, porque não é um país que produz muita coisa, pequenininho, condições climáticas, mas as outras áreas, eles se desenvolveram muito bem. E a Irlanda tem uma história, se vocês pegarem a história da Irlanda, ele foi um país muito pobre, né? Inclusive, no centro de Dublin, tem uma escultura muito bonita, que faz lembrar, está no centro de Dublin, para as pessoas nunca esquecerem a sua origem, né? E de quanto eles batalharam para chegar na posição que eles estão hoje. Então, isso é muito bacana, né? Se vocês tiverem um tempinho, procure um pouquinho também saber da história da Irlanda. Aqui tem algumas indústrias, né? Algumas empresas que vocês vão reconhecer o nome de alguns, né? E realmente, assim, nos mais variados setores, de engenharia, né, enfim, de tecnologia, na parte médica, né, a Abbott ali como um laboratório muito conhecido, eu coloquei aí aquela de avião, me fugiu o nome, de empresa, não é a Jet, enfim, vou lembrar, que A você consegue, Boeing? não, a Ryanair, Ah, tá. você consegue fazer os voos, né, que Ah, eu sim, sim. não dá para ir a pé para Londres, mas se você comprar o voo com antecedência, você consegue aí um bom desconto e você passeia pela Europa toda, né? E é super Inclusive, rápido, né? super rápido, né? Então, aquilo que a gente falou no início, para quem gosta de Europa, né, você está no lugar certo. E aí, falando um pouquinho assim de custo de estudos, né? Então, a gente tem, pelo governo da Irlanda, os dados, né? Então, para um ano, né? Eu estou falando de graduação, só para vocês terem uma ideia, tá? Está variando de 10 mil euros a 20 mil euros ano. Então, esses custos são muito parecidos com as principais universidades que a gente tem aqui no Brasil, as tops, claro, né? E custo de vida, a gente fala de 10 mil euros ano, a gente considera aí, vai 800, 900 euros por mês. E para que esse valor? Alimentação, acomodação e transporte. Então, vocês vão ter o FII, né, da universidade, como aqui também, ou da sua pós-graduação, né, e o custo de vida, tá? Aí, o que que é legal falar da Irlanda também? Não importa se você vai fazer um curso de inglês, se você vai fazer uma graduação, se você vai fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, você sempre vai poder trabalhar. Então, na Irlanda é permitido trabalhar legalmente 20 horas por semana, quando você está estudando, e 40 horas quando você está nas férias ou nos breaks. Por exemplo, o Easter break, o break de Páscoa, é um break longo de quase 3 semanas, aí você pode trabalhar por 40 horas. O que é legal também? Um dos maiores salários, né, hora paga, né, porque é por hora, né, na Irlanda, como nos outros países europeus, 12,70, né, então, assim, é um salário considerável, assim, comparando os outros países. E aí, o que que é legal saber também a questão do visto, né? O visto, ele não é tirado aqui no Brasil. Então, você não vai enfrentar a fila do consulado americano, do canadense, enfim. O visto, ele é tirado na Irlanda. Aí, o que que significa isso, Simone? O visto tirado na Irlanda. Quando você chega no aeroporto de Dublin, você vai receber do oficial de imigração um stamp provisório. E aí, o que que esse oficial de imigração vai pedir para você? Vai pedir o seu passaporte, claro, a sua comprovação de residência, onde que você vai ficar, né? Pode ser assim até um Airbnb no início, muitos ficam na própria acomodação estudantil da universidade, mas você precisa mostrar onde você vai ficar. A comprovação financeira, eles pedem 4.500 euros, que você precisa ter numa conta, não importa se você vai fazer inglês, graduação, pós, é 4.500 euros que você precisa demonstrar nessa comprovação financeira, e você entra na Irlanda. Alguns pedem passagem de volta, mas é raro. Aí você entra na Irlanda com esse, né, esse visto que a gente chama, né, esse stamp provisório. Aí depois, quando você estiver na Irlanda estabelecido, você marca ou online, você liga ou no site, ou vai pessoalmente na Garda, que é a imigração da Irlanda. Você vai agendar uma entrevista e aí que você vai tirar o visto. E aí eles carimbam o passaporte com o visto certinho, tá? E aí, assim, se você vai para fazer uma graduação,
A graduação na Irlanda é de 3 a 4 anos, como no Brasil. A maioria dos cursos nossos, graduação, 3, 4 anos, né? 4 anos principalmente, direito, 5 outros mais, enfim. E você pode ficar mais um ano na Irlanda. E se você for fazer o mestrado ou a pós, você pode ficar mais 2 anos na Irlanda. Resumindo, você pode ficar um período de até 7 anos na Irlanda. Então, assim, vamos imaginar, uma pessoa que não tem um inglês tão avançado. Ele vai para a Irlanda para melhorar o inglês. O inglês, o visto que você tá para estudar inglês, você pode renovar por duas vezes, por 2 anos. Aí você pode entrar numa graduação, 3, 4 anos, pode fazer uma pós, enfim, como estudante, você pode ficar até 7 anos na Irlanda. E muitos percorrem esse caminho. Então, a Irlanda é um facilitador, é a porta de entrada para o intercâmbio, para, se você quiser ficar na Europa, né, enfim, desenvolver sua carreira. E aqui, resumindo o que eu falei, o visto de estudante chama, para curso de inglês, chama STEM2. Aí, quando você passa para a universidade, ou se você já for direto para a universidade ou para pós, que na Irlanda é chamado Third Level Graduate, você vai pegar o Stamp 1G, que aí é tanto para graduação, que pode ficar 12 meses, e para pós-graduação, que a maioria aqui tem um interesse na pós-graduação, que é o nível 9, aí você pode ficar mais 2 anos na Irlanda legalmente, trabalhando, né? E aí você tem que aí mostrar todo o seu talento, a sua capacidade para você conseguir uma empresa que vai te sponsor, patrocinar, para você conseguir um visto de trabalho e ficar na Irlanda, se assim for o seu desejo, ou porque não voltar para o Brasil com um currículo super turbinado. Então, aqui que eu falei, os estudantes não precisam tirar o passaporte aqui, né? Eles vão receber a permissão de residência na Irlanda, que é o IRP, e Stamp 2, após a chegada, quando agendar na Garda. Isso aqui é legal. Comparando o nível de estudo no Brasil e na Irlanda. Living Certificate, que é o Level 4, o que é esse círculo, né? Não está um círculo completo, meia-lua. É o National Framework Qualification, NFQ. Então, todo o governo da Irlanda, em políticas públicas, eles se baseiam no National Framework Qualification. Então, quando a gente está falando em Level 4 na Irlanda, que é o Living Certificate, seria o nosso ensino médio. Opa. Aí, quando você vai para o nível título de técnico aqui, é o Level 5. Um título de tecnólogo significa já você avançou um pouquinho, que é o Higher Certificate. O nível de tecnólogo, se você fizer um curso de tecnólogo aqui no Brasil, não dá para fazer uma pós ou um mestrado lá, tá? Não é reconhecido. Você precisa ter uma graduação aqui para entrar na pós ou no mestrado na Irlanda. Aí depois a gente vai para o Higher Diploma, né? Onde você tem o bacharelado, que é o Level 8, que seria a graduação, e o pós e o mestrado, que é o Level 9, que é aquele que dá direito a ficar 24 meses, 2 anos na Irlanda. Então, isso é um comparativo. Então, lembrando, o nível de tecnólogo no Brasil, né, que muita gente faz a graduação de 2 anos, não dá para fazer pós e mestrado na Irlanda. Você precisa ter uma graduação, né, no Brasil, para poder fazer uma pós ou mestrado na Irlanda. Aí, a gente tem duas divisões, o Bachelor's Degree e o Honors Bachelor's Degree. Para você ter, que é o com honras que eles falam, né? Essa tradução em português fica meio diferente, mas é o bacharelado com honras que você precisa ter, que é o Level 8, que aí você consegue ficar 12 meses. Aí aquilo que eu falei, né? Graduação geralmente 3 a 4 anos e o diploma do ensino médio. Aí se você vai fazer uma pós, que é o interesse de vocês, ou um mestrado, geralmente a duração é de 1 ano a 2, e você precisa ter o diploma de graduação aqui no Brasil. A linha aqui de baixo está falando do Foundation Year, é quando você vai sair do ensino médio no Brasil e vai para uma universidade na Irlanda. Alguns pedem um Foundation Year. E aí, onde que você aplica? Qual que é o conselho? Você entrar principalmente nos escritórios internacionais, né, das universidades, e saber os requisitos. Eu vou mostrar os principais requisitos, mas pode, né, ter alguma mudança de um para outro, alguma característica especial. Por isso, sempre quando você vai aplicar uma graduação pós-mestrado na Irlanda, sempre entre em contato com o escritório internacional. O principal período é setembro, né? Então, agora é para aplicar para setembro de 2025. As applications já vão abrir em novembro.
Então, o aluno já começa a aplicar em novembro de 2024, e as cartas de aceitação, elas vão sair em maio, junho de 2025, e você começa a sua pós na Irlanda em setembro, tá? E algumas também têm início de janeiro e fevereiro, né? Mas a maioria das universidades é realmente no outono, né? Que é o Autumn, September, e aí você começa em setembro, então, do próximo ano. Então, assim, para quem quer estudar fora, gente, você precisa planejar muito bem, você precisa realmente ter um plano aí de vida, né, de carreira, enfim, que vocês já vai começar em novembro, para você receber a sua carta de aceitação, né, a sua approval em maio, junho, e aí você vai correr atrás da sua residência e tudo mais, para você iniciar em setembro de 2025, fazendo uma pós na Irlanda. E aí os requisitos básicos, né? Assim, tanto para graduação como para pós, né? Você vai precisar, claro, do seu passaporte, todos os documentos anteriores, né? Então, você vai terminar a sua graduação aqui no Mackenzie, né? Traduzido, né? Alguns pedem juramentado ou não, então já faz juramentado, né? O histórico escolar, né? E tudo mais, a comprovação do inglês, né? Que isso é o principal, né? Algumas aceitam o Duolingo, mas a maioria é TOEFL, Cambridge e IELTS. Para ter uma ideia, na graduação, o IELTS é 6.0 no IELTS, e para uma pós, 6.5 a 7, nota IELTS, para entrar numa pós e num mestrado. E a validade que eles pedem, quando você faz a prova, né, se ele, dentro do período de 2 anos, é válido, né, para você poder comprovar a sua proficiência na língua inglesa. Então, vocês podem ver que é muito simples, é bem straightforward, né? Realmente ver o que precisa, ter a sua graduação traduzida, ter a comprovação da sua língua inglesa, ter a parte da comprovação financeira, como eu falei, dos 4.500, o visto tira lá e você está na Irlanda. Deixa eu ver se vai tocar esse vídeo aqui, perdão. Que é bem bonitinho. Só tá sem som, mas tá passando a imagem. Ele tá sem som. Mas não tem problema, dá para visualizar bem aqui. Isso. Education in Ireland. Eu vou parar de compartilhar, porque eu vou abrir para perguntas, e um outro assunto que eu acho que é bastante relevante para a gente que está aqui no Brasil, e me perguntam bastante, é sobre a cidadania europeia. Porque vocês sabem que o FII, né, o tuition fee de um aluno europeu, é diferente de um aluno internacional, seja ele vindo do Brasil, da Colômbia, do Japão, enfim. E como que funciona isso? Claro que o FII de um aluno internacional, né, que está na comunidade europeia, é diferente de um aluno brasileiro. Aí no Brasil a gente sabe que tem muita gente com passaporte italiano, muita gente com passaporte português, cidadanias, né? Na Irlanda funciona assim: você precisa ter comprovado o pagamento, o recolhimento de 3 anos anteriores do imposto nos últimos 5 anos, porque eles entendem assim. Se você recolheu ou pagou imposto na Irlanda nos últimos 3 anos, você vai ter acesso a esse FII diferenciado quando você aplica e começa
numa instituição, né, da Irlanda. Então, assim, não é que você vai ter o passaporte italiano ou a cidadania italiana, que você vai aplicar para uma universidade da Irlanda e você vai ter o FII de um aluno internacional, né, de um aluno da comunidade europeia. Só tenho isso em mente, porque às vezes as pessoas perguntam bastante isso, né, porque gera Legal. dúvida, né, mas é Então, isso. só para ficar claro, então, vamos imaginar que o aluno Pedro tenha o passaporte europeu, mas tem interesse em fazer ali uma pós-graduação, um mestrado ou doutorado na Irlanda. Vai fazer o pagamento convencional de um aluno como proveniente do Brasil, só não vai precisar tirar o visto porque tem um passaporte europeu, é isso? Exatamente. E aí, Perfeito. outra coisa legal, que é sempre é bom ter, né, esse passaporte, a cidadania, ainda mais se você quiser mesmo ir para a Europa, porque você não vai precisar trabalhar aquelas 20 horas, você já vai poder trabalhar as 40 horas. E na hora de você procurar um trabalho, né, você não é muito diferente, você não vai ter que ser sponsor, patrocinado, né, por nenhuma empresa, porque você já faz parte da comunidade europeia. Então, sim, para aqueles que. Eu estou tirando a minha cidadania italiana, né? Então, assim, demorei um pouquinho, mas vai sair, vocês sabem que demora. Mas para quem tem chance, que está nos ouvindo hoje aqui, que vocês realmente têm esse sonho, né, de estudar fora e tal, faz muita diferença, né? Principalmente para você que quer, não só na Irlanda, né, para qualquer país aí da comunidade europeia. Mas também para aqueles que não têm essa documentação, que é a grande maioria, quais são os caminhos aí que a educação superior, né, você mencionou, que a educação superior, em especial e programas de pós-graduação, podem abrir para os estudantes que pensam em se estabelecer na Irlanda. Então, por exemplo, finalizei um programa de pós-graduação. Você mencionou que tem um curso de um ano e meio, 2 anos, se não estou Pois é. enganado, e depois pode permanecer por aquele período de 24 meses. E quando acabar esses 24 meses, existem outras possibilidades de permanecer no país? Então, Flávio, aí, assim, o que que acontece na prática, né? Então, você vai fazer Então, vamos pegar um exemplo de um aluno aqui, um graduando, né, do Mackenzie, que vai fazer uma pós ou um mestrado de 1 ano, 2 anos, que vai poder, então, ficar mais 2 anos, né, 24 meses na Irlanda. O que está acontecendo na prática é que a maioria desses alunos, eles não querem voltar para o Brasil, infelizmente, e aí eles querem permanecer na Irlanda, e aí eles já conseguem um trabalho patrocinado por uma empresa. Estão falando de um passaporte brasileiro, né? Então, de uma pessoa com passaporte brasileiro, que vai ter... O pessoal, assim, se dedica muito, né? No português, claro, rala muito para poder se empenhar e conseguir esse job, né? E entrar, né, num trabalho na Irlanda, aí ele vai ser sponsored, né, por essa empresa, por esse empregador, né? E aí ele vai tirar o visto de trabalho. E aí ele pode ficar com o passaporte legal, brasileiro, ficar legalmente trabalhando na Irlanda aí por tempo indeterminado e ele vai renovando. E aí outra coisa da Irlanda é que se você ficar na Irlanda por 5 anos, né, legalmente, trabalhando, estudando, renovando os vistos, tudo direitinho e tudo mais, você pode dar entrada na cidadania irlandesa. Então, assim, e 5 anos passa muito rápido, principalmente para quem é jovem, que está terminando a graduação. Então, assim, como eu falei, a Irlanda, assim, as políticas do governo da Irlanda são muito abertas para a imigração, né? E recebem os imigrantes de uma forma muito, assim, humanizada, né? E eu acho que, assim, como eu falei, a Irlanda não é um destino tão conhecido, e é uma pena, né? Assim, eu já estou sentindo o reflexo aí do meu trabalho com o pessoal perguntando mesmo sobre a Irlanda, porque alguns países, né, que recebiam muitos estudantes também começaram a se retrair, fechar um pouquinho, por N questões que estão vivendo, né, principalmente por questão de moradia, a Holanda, né, principalmente, falou, gente, não dá, né, se a gente colocar o pessoal todo para morar em barco aqui, mas não dá, a gente não tem mais casas. Então, assim, cada país, né, tem as suas A dificuldades. Austrália, né, o Canadá também está com uma escassez de acomodação, né? Exatamente, né? Então, cada um está vivendo a sua realidade, né? Mas a Irlanda, como eu falei, assim, tem grandes oportunidades. É o lack of information mesmo, assim, da Irlanda, né? Que até eu brinco, né? Brinco, mas é sério, eu visito muitas escolas e tudo mais. É difícil você ouvir, né? Um estudante falando assim, eu vou fazer economia na Trinity College, que é uma das melhores do mundo, né? Então,
Trinity College é referência, né, mundial aí para quem quer estudar fora, enfim. Legal. A gente está com uma audiência bem legal. Obrigado para todos que estão participando. E gostaria de te passar aqui uma pergunta, principalmente pensando naquele aluno que tem esse interesse aí em fazer toda essa trilha que você mencionou. E a gente aqui na UPM, nós temos inúmeras unidades acadêmicas que conversam bastante com as maiores oportunidades do mercado de trabalho irlandês. Você mencionou muito a tecnologia, que tem as gigantes da tecnologia estão presentes na Irlanda, então a gente tem desde todas as engenharias aqui na UPM, a gente tem até os programas da Escola de Negócios, programas também de saúde, que conversam bastante com tecnologia, o próprio pessoal de sistemas. Então, que você falasse um pouquinho mais dessa highlight aí, nessas oportunidades, em especial em tecnologia e na área de saúde, por gentileza. Legal. Aí na parte de tecnologia, a gente até conversou bastante no evento de ontem, está muito forte a parte de, como no mundo, né, da inteligência artificial, de cybersecurity e a computer science, né? Então, a engenharia da computação também é uma área que tem, assim, muitas oportunidades, né, para as pessoas trabalharem e ligado também, tanto hardware quanto software, né, assim, as oportunidades são inúmeras, e não só trabalhando nas gigantes, trabalhando em startups também, e muito se você tem um currículo diferenciado, né, e você consegue aplicar mesmo aqui do Brasil, tem muita gente trabalhando, né, não só na Irlanda, mas em empresas de tecnologia fora, né, de home office, né, porque eu acho que a área de tecnologia é uma das áreas assim que realmente, né, permite isso, né? Você pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Eu tenho uma amiga que está morando na Tunísia e ela é funcionária da Microsoft. Então, assim, é tudo muito conectado, né? Então, assim, as grandes oportunidades, elas vão desde ciência de dados, né? Que eu acho que, como a gente fala, né? Hoje o novo petróleo são os dados, né? Quem tem dado tem tudo hoje, né? Então, a parte de ciência de dados, a parte da inteligência artificial, da cibersegurança, inteligência artificial, como a gente falou, ligado a vários setores, né? Muita gente está indo para inteligência artificial ligada à medicina, né? Dizem que é o futuro, né? Os grandes gurus aí falam isso. Então, assim, tecnologia o mais ampla possível. E na área de saúde, principalmente as áreas ligadas aos grandes laboratórios. Então, assim, a área de pesquisa é muito forte, a área de um biomédico é muito forte. Em carreiras que eles sentem muita necessidade de mão de obra na Irlanda, por exemplo, a parte de enfermagem. Eles têm muita deficiência com a parte de enfermeiros e enfermeiras na Irlanda, cuidadores de idosos. Então, assim, como eu falei, né? Assim, e toda a profissão super bem vista na Irlanda, desde assim do cuidador de idoso, passando pela enfermagem, né? Até você realmente trabalhar num grande laboratório. O que a gente não recomenda, por exemplo, um aluno que quer fazer medicina ou quer fazer área de odonto, né? A não ser que fique por lá, né? A não ser que fique na Europa, porque a gente sabe qual a dificuldade de validar crédito, né? A gente sabe se você se forma médico, né, em um determinado país, as regras para você trabalhar em outro. Então, assim, a gente não recomenda para um aluno do Brasil que vá, né, fazer medicina, por exemplo, fora, a não ser que tenha a intenção de ficar no país de origem, que vai ficar estudando, né? Legal. Inclusive, depois, se você puder mencionar a questão também sobre as oportunidades que existem, se existem, para o pessoal do direito, que é muito tradicional o curso aqui na UPM, né? Temos uma pergunta, ó, para graduação ou pós, ou até mesmo mestrado, há bolsas, oferecem bolsas integrais para alunos carentes financeiramente, ou qualquer outro tipo de bolsa parcial ou integral. Sim, todas as universidades da Irlanda, elas oferecem algum tipo de bolsa, né, por questão financeira. Então, o que eu recomendo? Entrar no site dessa universidade que vocês querem, no curso que vocês querem, no programa que vocês querem e ver quais os requisitos para você aplicar para as bolsas. E outra coisa, geralmente no início de cada ano, o governo da Irlanda disponibiliza uma bolsa geral, né? Mas mais para pós, não para graduação. Para pós-graduação,
Eu publico sempre naquele site da Fundação Estudar Fora, que é hoje grande referência, né, quando você tem bolsas e oportunidades aí para você estudar. Fiquem de olho, gente. Quem não conhece esse site da Fundação Estudar Fora, ele é maravilhoso. Eles publicam as bolsas e as oportunidades para todos os países, tá? Eles têm assim, um alcance muito grande, né, da Fundação Lehman, enfim, é um trabalho muito sério que eles fazem. E da Irlanda, então, geralmente em janeiro, né, eles publicam as bolsas todo janeiro, o aluno aplica até março, abril, né, que isso vai ser lá para setembro de 2025, e aí quando saem, eu publico também no Fundação Estudar Fora. Que mais? A Trinity College, como eu falei, que é a melhor da Irlanda, tem uma fundação aqui no Brasil chamada Fundação Trinity, que disponibiliza bolsas principalmente na área de indústrias criativas. Eles têm bolsas para a área de teatro, por exemplo, e artes em geral, para quem gosta dessa área. Então, procurem as bolsas aí da fundação, da Trinity Foundation, que é legal, mas mais nessa área de indústrias criativas. E, no geral, como eu falei, as universidades têm um percentual de bolsas que eles disponibilizam, então sempre é possível. Óbvio que a concorrência é gigantesca, né? Porque é o mundo, né, concorrendo com essas bolsas. Eles não separam geralmente por mercados ou por continentes, mas é sempre possível, sim. Legal, muito obrigado. Tem mais uma pergunta aqui. Mas Estou não pode cursando o dar terceiro muito semestre de psicologia. No caso de estudar na Irlanda, existe a possibilidade de eu cursar 2 semestres através de mobilidade acadêmica da COI, ou seria melhor eu tentar cursar um mestrado? Já meio que respondendo essa pergunta, passando a bola para Simone, nós estamos estreitando os relacionamentos, né, Simone, com a Education in Ireland. Então, aqui a Simone é uma das nossas mais novas parceiras, ela vai vir visitar aqui o nosso escritório nas próximas semanas e nós vamos aí estabelecer alguns acordos. Então, não temos essa resposta de bate-pronto agora. No entanto, o que a gente promover de acordos e de parcerias com a Education in Ireland, em especial com a Simone, a gente vai publicar em todos as nossas plataformas, inclusive ali no site, até mesmo os editais, tá? Exatamente, Então, a gente está nesse caminho, né, Flávio, de estreitar as isso. relações, porque, como eu falei, a Irlanda tem muito a oferecer, né, muita qualidade, né, a Dublin City University, por exemplo, tem um programa bacana na área de psicologia, para a gente poder definir os termos, né, desses agreements e tudo mais, porque algumas universidades permitem, né, que tenha essa possibilidade de fazer que a gente chama um semestre abroad aí, né, e voltar, outras não, então vai depender muito de cada instituição, de cada programa, para a gente poder, então, responder essa pergunta com mais propriedade, mas a gente espera, assim, que em breve a gente tenha mais acordos, assim, com diferentes países, porque hoje, como a gente sempre fala, né, o céu é o limite, assim, as pessoas realmente precisam investir em educação, e quanto mais você puder ter um currículo variado, né, e assim, com experiências variadas, né, o melhor para você, não só profissionalmente, né, como realmente como pessoa, né. Exato. A gente já está caminhando aqui para os momentos finais. Eu estou com o professor Pedro aqui na sala. Não sei se o professor gostaria de dar um oi pro pessoal, falar com a Simone. Tudo bem, Simone, muito obrigado, né, pela oportunidade, né, de ouvirmos mais sobre, né, sobre as oportunidades de estudo, de mobilidade profissional e acadêmica, né, mas também é sempre, né, o estudar fora, é abrir as portas de novas vias e caminhos na carreira profissional. Então, agradecemos enormemente. Como tanto Simone e Flávio mencionaram, né, e aí as dúvidas específicas, né, nós estamos aprofundando as nossas parcerias com instituições de ensino, né, da Irlanda. Hoje nós temos duas, né, parcerias ativas, né, que é com a Dublin Business School e também com a Waterford Institution of Technology. Mas, obviamente, né, tem outras instituições, a professora Simone, né, menciona aqui, inclusive, o fundo de bolsas da Trinity. Afinal, né, para nós, o nosso objetivo é que o mundo seja dos mackenzistas, né, e a Irlanda, né, é um destino muito importante, rico, seguro, né, e com várias oportunidades dentro da Europa.
Então, agradeço, exatamente. né? Não, eu que agradeço, é um prazer, professor Pedro, espero conhecê-lo pessoalmente em breve, né? A gente está devendo esse encontro aí, face to face, mas vai acontecer em breve. Estou muito feliz aí de retomar o contato com o Flávio, né? De outros, enfim, outros projetos que já trabalhamos juntos. E agradecer novamente aí para o COI pela oportunidade. E é isso, Flávio, não sei se você está tirando uma foto final aí para publicar, não sei como que está esse final aí. Estou tirando, vamos tirar? Então é isso, muito obrigado, Simone, obrigado a todos e todas que participaram, muito obrigado aí pela participação do professor Pedro. Gostaria de alguma mensagem, professor Pedro? Mas, na verdade, o meu desejo mesmo era ir no segundo semestre. Então é isso, pessoal. Muito obrigado Obrigada a todos e todas. Viu? Uma boa tarde, viu? Adorei Boa a tarde. audiência. Tchau, Um beijo tchau. grande. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, Flávio.